Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Everton. Essa semana eu me reuni com meu amigo Danilo, o cara é fotógrafo e tal, né? E a gente tentou realizar um desafio que a gente tinha em mente, que era desenvolver uma GC exibindo as line-ups dos jogadores, só que o mais parecido com aquelas de futebol. Sabe aquela de futebol que o jogador se mexe? Então, a gente tentou fazer uma daquela lá, nós conseguimos, né? E a gente tinha feito gravações de making off, né, do desenvolvimento dessa GC. Só que acabou não ficando tão legal a gravação, ficou bem ruim a qualidade do áudio e tal. E a gente acabou decidindo em não fazer um vídeo making off do desenvolvimento dela. Mas, pra gente não perder o conteúdo gravado, esse vídeo aqui eu vou fazer explicando o funcionamento da GC e mostrando um pouquinho do passo a passo do desenvolvimento dela. E espero que vocês gostem. Ficou bem legal a GC, ficou bem parecida com aquelas mesmo de futebol. Claro que a gente deu um toque nosso de design, claro que não ficou grande coisa também, um toque nosso de design, a gente não é designer, né? Mas ficou bem interessante o resultado final. Lembrando que a gente fez isso para um time de CSGO, né? A gente criou um time de CSGO fictício, a gente se gravou fazendo o movimento dos jogadores. A gente não tinha gente para chamar, mas ainda fizemos de qualquer jeito. Ficou bem legal. Espero que vocês gostem do resultado e vamos lá. Na televisão, por exemplo, repara os jogadores aqui, que eles vão sendo exibidos de forma sem um fundo, fazendo alguma referência, né? Fazendo algum... De forma animada, em vez ao contrário das edições anteriores, que era só uma imagem estática, né? Exatamente. Como se fosse um GIF. Exatamente. Aí fizeram, né, fizeram esse desafio pra gente, e hoje eu e o Danilo falamos, vamos nos reunir aqui, vamos tentar fazer isso aí, né, Danilo? Tentar não, vamos fazer. Vamos fazer, isso mesmo. Isso aí. Você acha que a gente vai conseguir? Claro, com certeza. O que a gente precisa pra fazer isso aí, Danilo? Bom, primeiramente a gente vai precisar gravar, né? Gravar. No caso, nos gravar, fazendo a apresentação. No caso, a gente vai estar usando a Sony A6300 para gravar. Depois vamos fazer todo o trabalho com o Premiere, o After Effects, remover todo o fundo e aí dar início à parte de programação, que é com o Everton. É isso aí. A gente vai fazer agora, na verdade, um design, né, do modelo, porque o nosso objetivo é trazer isso aí para o mundo do esportes, né? A gente vai, como se fosse fazer um time de CSGO, na verdade. Então a gente vai criar o nosso modelo próprio, até também para não copiar a Globo, né? A gente não precisa disso e não quer tomar processo, né? Exatamente. A gente vai tirando aqui para não dar copyright. Só vai. Bom, pessoal, baseado naquele nosso primeiro vídeo, onde eu estava conversando com o Danilo, explicando qual que era o modelo, o que a gente queria fazer com relação àquela animação dos jogadores, eu e ele desenvolvemos um modelo, né, de mockup. Mockup, para quem não sabe, nada mais é do que um protótipo da animação, de como ela vai ficar. Na maioria das vezes ela não precisa ter a animação dos jogadores funcionando, a gente só precisa fazer o mais próximo da realidade para a gente ver como vai ficar e conversar entre a equipe, ver se está do jeito correto, se ficou bonito do jeito que a gente fez, e a partir daí a gente desenvolve, começa a trabalhar, né? A gente começa a trabalhar para fazer o modelo real, né? E com todo o funcionamento, gravando os jogadores, né? Então tá aí, esse foi o mockup que eu e o Danilo nós desenvolvemos juntos, né? Visando qual que era a melhor forma de exibir os jogadores de determinado time, né? Esse time aqui é fake, né? Aqui quem pode perceber, a gente está usando jogadores da MBR, né? Porque são modelos de jogadores que a gente já tem prontos aqui, só mesmo para a gente deixar bonitinho aqui e partir para o desenvolvimento do negócio. O Danilo concordou com esse modelo design e a partir dele a gente começou a fazer. Bom, pessoal, depois que eu e o Danilo desenvolvemos aquele mockup, nós dividimos as tarefas, né? Para quem não sabe, o Danilo é fotógrafo, com equipamento profissional, inclusive, e ele ficou cuidando dessa parte de fazer a animação dos jogadores, né? Eu e o Danilo nos reunimos por um tempo, a gente fez a gravação do jogador, né? No caso que era eu e ele mesmo, porque a gente não tinha verba para jogadores, né? Para trazer gente aqui para filmar. Fizemos, né, a gravação dos jogadores, a gente usou uma parede verde que nós temos aqui e removemos o fundo dos jogadores, né? E colocamos o logo deles, né, atrás, né, como o mockup que a gente usou tinha especificado. Enquanto o Danilo ficou fazendo essa parte de remoção de fundo, exportação para GIF, eu fiquei desenvolvendo o template, né, o template que ia receber esses jogadores, conforme o Danilo tinha feito, né.
O tamanho, se eu não me engano, era 250 por 250 dos jogadores. Do que eu precisava receber do Danilo. Ele ficou trabalhando um tempo nisso aí, enquanto eu trabalhava no template mesmo, né? Aí o resultado eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, pessoal, tô aqui agora no Casper CG já, com o template pronto, né, depois que eu e o Danilo desenvolvemos o template. O Casper CG, para quem não conhece, é uma ferramenta que permite a gente criar esses templates, né, e ele, na verdade, ele exporta esses templates em formato de vídeo em tempo real, né, em vários formatos. Por exemplo, a gente pode exportar em NDI, a gente pode exportar em SDI, pode exportar em HDMI mesmo. Não recomendo em HDMI, mas pode ser que em alguns casos a gente possa utilizar ele. E o que o Casper CG faz? Nele a gente consegue configurar como a gente vai criar nossas imagens. Esse vídeo aqui é um vídeo em Full HD. Ele está um pouquinho reduzido só para a gente poder mostrar o modelo e mostrar aqui o Casper CG funcionando. Eu vou rodar esse grupo aqui, que é um videozinho curto. Você pode ver aqui que agora tem um vídeo curto rodando e é o Casper CG já renderizando em tempo real o que está acontecendo. O que o Casper CG faz? Ele, por exemplo, ele pega um template. Eu criei um template aqui que é muito usado em transmissão de esportes, por exemplo, que você mostra um timer cronômetro, né, mostrando quanto tempo falta para você voltar para sua transmissão, né. Qualquer transmissão hoje em dia tem um desse, né. Eu coloquei aqui um timer de 15 minutos, né. Em 15 minutos nós vamos voltar. Eu vou rodar esse timer para vocês verem o que vai acontecer, ó. Pronto. Apareceu aqui. Voltamos em 14 minutos, 55 segundos e o timer tá caindo, né? O Casper CG ele tá renderizando isso aqui ao vivo, então isso aqui a gente pode estar mandando ao vivo para o switch de transmissão do campeonato, né? O que acontece de legal aqui? Sei lá, o timer continua contando, mas a gente vai mostrar uma propaganda, né? Então o que eu faço? Eu vou ocultar o timer. Eu teria aqui mais um grupo aqui com a propaganda que a gente vai exibir, rodaria a propaganda. Acabou a propaganda, a gente volta aqui no timer. Vocês podem ver que o timer vai continuar contando o tempo, ó, 14 minutos e 23 segundos. Ou seja, o Casper CG está renderizando tudo isso ao vivo, né? Tá bom, mas isso aqui não vem ao caso, né? A gente está aqui para mostrar o template em Casper CG, né? O template das lineups que a gente criou. Tá, as lineups, o efeito das lineups ficou assim, ó. Você pode ver que todos os jogadores se mexeram, né, na hora que eles entraram. E a gente sempre toma bastante cuidado para fazer um template realmente usual para televisão, né? Em televisão entre aspas, né? Então, por exemplo, a gente tem o efeito de saída dos jogadores, né? Pronto, saiu os jogadores. Aí vem o próximo time, né? Imagina que a gente vai ter um próximo time. Infelizmente a gente não tem outro time aqui para mostrar porque faltou o jogador, a gente não tinha muita gente para gravar os efeitos, né? Então só acabou sendo eu e o Danilo mesmo gravando. Mas imagina que daí vem o segundo time aqui, ó, a mesma coisa, o efeito se repete, mostrando os jogadores com a sua animação. E vai ter muita gente que vai falar assim: ah, poxa, mas no After Effects isso aí eu pego a imagem dos jogadores e faço esse efeito igualzinho no After Effects e pronto, vai ficar super bonitinho. Realmente, o After Effects vai reproduzir um efeito bem legal também. Só que qual que é a diferença de você fazer um efeito como esse, fazer um efeito criando um template, né? Criando um template usando um gerador de caractere em comparação com o uso de um After Effects da vida. Para um programa que vai ser gravado, ok, o After Effects vai suprir bem essa necessidade. Mas agora imagina que é um programa ao vivo, você não sabe qual vai ser a escalação dos jogadores. Você não sabe se vai ser o Mauro que vai jogar, por exemplo. Você não sabe se vai ser o Danilo que vai jogar. Você só vai saber isso 5 minutos antes. Então, por exemplo, no After Effects você vai ter que renderizar o vídeo novamente. Já usando o Character Generator, eu venho aqui, ó, é só mudar o nome do jogador para o nome do jogador que vai ser exibido no lugar do Danilo, por exemplo. E pronto, o Character Generator, na hora que eu pressionar o botão aqui, ele já vai renderizar com o nome correto do jogador. Outra coisa, o diretor falou que a partir de agora a gente não vai mais fazer um fundo usando um fundo da partida, do jogo. Agora o fundo vai ser uma câmera que está filmando a plateia de cima. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, usando o gerador de caractere, a gente só vai pressionar um botão para remover o fundo. Pronto, eu removi o fundo. Aí aqui atrás a gente já vai colocar a plateia.
Essa é a vantagem de usar um gerador de caractere, o tempo hábil da gente fazer uma modificação Fora que, por exemplo, a gente consegue mostrar alguma coisa muito mais rápido, né? Então eu vou assumir aqui com os jogadores, por exemplo, a gente quer mostrar um timer de 5 minutos, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos por um problema técnico que deu no campeonato, então a gente vai fazer um intervalo. Pronto, já selecionei ali que vai ser só o timer de 5 minutos, vou pressionar o botão para soltar. Pronto, soltou. Timer de 5 minutos. Ah, nesse caso vai ter um fundo. Ah, nesse caso vai ter um fundo? Ok, colocamos um fundo. Pronto, ah, mas o fundo não vai ser dessa cor, o fundo vai ser de outra cor. A gente vem aqui, seleciona outra cor, vamos ver uma cor, vamos colocar um verde. Pronto, vamos mudar a cor do fundo. Pronto, mudamos a cor do fundo. Imagina o quanto de vezes que a gente ia ter que renderizar um vídeo no After Effects para utilizar. Aqui está sendo tudo renderizado ao vivo e já está sendo enviado ao vivo de uma só vez para o switch de transmissão.